Nos vastos confins centrais da Rússia, em uma região abaixo dos montes Urais do Sul, está um lugar que a Rússia gostaria que nunca tivesse existido. Costumava haver um lago aqui, e em sua maior extensão media 45 hectares, aproximadamente o mesmo que 83 campos de futebol. Embora não fosse o tamanho ou mesmo a profundidade desse lago que o tornava um pesadelo vivo, e sim o que havia dentro dele. Então fique confortável, acomode-se e prepare-se para uma história tão sombria que vai fazer você desejar que não seja real. Esse é o terrível conto verdadeiro do Lago Karachay. Em 1945, a primeira bomba nuclear foi usada como arma durante a Segunda Guerra Mundial. Foi lançada pelos americanos em Hiroshima, no Japão, nivelando 13 quilômetros quadrados da cidade e matando até 180 mil pessoas. Dezenas de milhares morreram na hora, e os efeitos da radiação mortal nos dias e meses que se seguiram reivindicaram cerca de 100 mil vidas a mais. Foi a arma mais devastadora que havia sido desenvolvida, e chamou a atenção de líderes de todo o mundo. Um deles foi Stalin, o então líder da União Soviética. Determinado a competir com os Estados Unidos, ele ordenou o desenvolvimento de uma série de instalações nucleares ultra-secretas, em um local escondido dos olhos do inimigo. Esses seriam dedicados a produzir os materiais necessários para criar as armas nucleares. Ele se estabeleceu nessa região da Rússia Central, abaixo dos montes Urais do Sul, que ficava longe o suficiente das fronteiras e outras áreas habitadas, para manter o projeto escondido do resto do mundo. Entre 1945 e 48, a instalação nuclear de Mayak foi erguida às margens do lago Kyzyl-Tash, em total sigilo. Mais de 70 mil prisioneiros de guerra de 12 campos de trabalho Gulag foram forçados a construir a enorme instalação. Eles também serviram para construir uma cidade próxima, que abrigaria 10 mil funcionários das novas fábricas, junto com suas famílias. Isso ficava a quase 100 quilômetros da cidade mais próxima, Chelyabinsk, e, portanto, era conhecido simplesmente pelos últimos dígitos de seu código postal, Chelyabinsk 40, ou Cidade 40. O governo prometeu aos cidadãos que eles nunca passariam necessidade e teriam um ótimo padrão de vida. Parece até um sonho, exceto que a cidade e todos os planos ao redor dela tiveram que ser mantidos em segredo. Qualquer um que recusasse essa oferta era enviado diretamente para os gulags, pois havia sido exposto a informações confidenciais de segurança. Então, não era como se eles tivessem muita escolha. Os portões da Cidade 40 eram vigiados dia e noite, cercados por cercas e muros cobertos com arame farpado, e não estava marcada em nenhum mapa da União Soviética. A menos que os cidadãos tivessem permissão especial do governo, ninguém tinha permissão para entrar ou sair da Cidade 40. Isso porque, assim que Mayak e sua cidade foram concluídas, ela começou a produzir plutônio para armas, algo que eles realmente não queriam que o resto do mundo soubesse. Em 1949, os soviéticos colocaram as mãos em sua primeira bomba de plutônio, chamada Primeiro Relâmpago. O sucesso os estimulou a fabricar ainda mais armas atômicas, com cerca de 44 cidades parecidas à Cidade 40, coloquialmente chamadas de cidades fechadas, estabelecidas ao redor da União Soviética. Algumas das instalações anexadas a elas abrigavam todos os tipos de esforços de pesquisa nuclear, da produção de plutônio ao enriquecimento de urânio. Mas os soviéticos não foram os inventores das primeiras cidades fechadas. Essa ideia veio de Richland City, nos Estados Unidos, que foi construída secretamente ao redor da usina nuclear de Hanford, a mesma usina que forneceu plutônio para a bomba lançada em Hiroshima. Os círculos de espionagem soviéticos interceptaram os planos para a cidade, com Stalin decidindo usar essa informação para seguir os passos dos Estados Unidos. Embora esse não tenha sido o único segredo que eles roubaram. A maior parte da pesquisa nuclear soviética havia sido roubada por espiões atômicos envolvidos no Projeto Manhattan, a missão que desenvolveu a primeira bomba nuclear. Mas eles não conseguiram colocar as mãos em tudo. Isso significa que havia enormes lacunas no conhecimento soviético da física nuclear. Combinado com a pressão para economizar dinheiro, os líderes das fábricas foram forçados a cortar muitos gastos em relação ao treinamento de trabalhadores, segurança e monitoramento de radiação. Os trabalhadores raramente estavam devidamente protegidos. A poluição era uma reflexão tardia e, horrivelmente, os trabalhadores limpavam os derramamentos radioativos com as próprias mãos. Eles só paravam de trabalhar quando o sangue começava a sair de seus narizes, um efeito colateral de seus corpos sendo destruídos por quantidades letais de radiação. Mas esse era o menor de seus problemas. Os 7 reatores principais de Mayak utilizaram sistemas de resfriamento de água de ciclo aberto para evitar o superaquecimento dos reatores. Aqui, a água foi bombeada do lago Kyzyl-Tash e do rio Tesha nas proximidades, e no próximo núcleo do reator. Então, sem ser processada ou descontaminada, a água era bombeada de volta para essas mesmas fontes de água. Isso significa que milhões de galões de água irradiada estavam sendo despejados na água em que os habitantes da Cidade 40 bebiam e se banhavam.
E não apenas a cidade 40. As aldeias ao longo do Techa também dependiam do rio como sua principal fonte de água, o que significa que mais de 28 mil pessoas dependiam inconscientemente de fontes de água letalmente contaminadas. Nenhum deles sabia que estava vivendo em uma área perigosamente radioativa, mas esse foi apenas o começo dos problemas de Mayak. Em sua tentativa de iniciar a produção de plutônio o mais rápido possível, eles não consideraram os extensos requisitos necessários para armazenar todos os resíduos radioativos. Nos primeiros 3 anos de operação, isso era basicamente inexistente, e os trabalhadores simplesmente diluíam os resíduos de alto nível e os despejavam no rio Techa. Em 1951, depois que ficou claro que isso estava causando enormes danos ambientais, eles decidiram que era mais seguro despejar todo o lixo em um corpo de água estagnado, o Lago Karachay. Então, no ano de 1953, apenas 5 anos após a abertura de Mayak, que eles começaram a armazenar resíduos de alto nível em tanques de aço inoxidável. Ao todo, esses 20 tanques poderiam conter até 7.273.744 litros, mais de 2 piscinas olímpicas cheias de lixo radioativo. Tudo foi enterrado no subsolo, cercado por uma caixa de concreto de 1,5 metro de espessura e mantidos refrigerados, usando um sistema externo de resfriamento à água. Todos esses elementos foram projetados para evitar o superaquecimento dos resíduos ativos, ou pelo menos, essa era a intenção. Com o tempo, os instrumentos de monitoramento dos tanques falharam, mas não puderam ser consertados, pois o nível de radiação na área era muito alto. Eventualmente, os resíduos nos tanques atingiram uma ebulição de 350 graus. E em 29 de setembro de 1957, às 16h20, aconteceu o desastre. Uma explosão com a força de 100 toneladas de TNT sacudiu o complexo de Mayak. A tampa de concreto de 1,5 metro que cobria os tanques foi lançada a mais de 24 metros de distância. 80 toneladas de resíduos radioativos começaram a ser expelidos a uma taxa alarmante. Estima-se que essa explosão inicial tenha liberado pouco menos da metade da radioatividade que foi medida na famosa explosão de Chernobyl, que aconteceria menos de 30 anos depois. Felizmente, 90% dos resíduos eram líquidos, irradiando apenas as instalações próximas, mas os 10% restantes foram atraídos para uma pluma radioativa, que se elevou a mais de 80 metros de altura, e começou a se deslocar para o nordeste. Em 11 horas, as partículas radioativas na pluma foram detectadas em Tyumen, uma cidade a mais de 320 quilômetros de Mayak. Em questão de dias, mais de 23 mil quilômetros quadrados de terra, contendo 217 cidades e vilarejos, com mais de 270 mil pessoas, foram contaminados com doses letais de radiação. Esse foi o desastre de Kistim. Existem apenas 2 outros incidentes radioativos na história mais graves do que esse, Chernobyl e Fukushima. Conforme o abastecimento de água se tornou cada vez mais contaminado pelo derramamento, o governo começou a entrar em pânico. Eles calcularam que 3 aldeias próximas do local do desastre, Berdianich, Saltikovka e Galikaeva, iriam receber uma enorme dose cumulativa de radiação dentro de um mês. Na época, a quantidade de radiação absorvida era medida em unidades chamadas rads. Apenas 5 rads são o suficiente para danificar potencialmente e irreversivelmente os cromossomos de uma pessoa. Mas os cidadãos dessas aldeias receberiam doses cumulativas de radiação de até 300 rads. Isso significava doenças graves de radiação, juntamente com doenças na medula óssea e destruição intestinal. 10 dias depois, essas aldeias contendo cerca de 1.500 pessoas foram evacuadas. As próprias aldeias foram destruídas e incineradas sempre que possível. Mas os sobreviventes não foram informados de nada. Felizmente, um estudo de acompanhamento revelou que nenhum dano de radiação a longo prazo foi detectado nos sobreviventes. Mas eles não foram os únicos a perder suas casas. 8 meses depois, mais 6.500 pessoas foram evacuadas de mais 23 aldeias. Durante esse tempo, eles consumiram colheitas contaminadas, beberam água contaminada e viveram em terras contaminadas. Mas, de forma suspeita, nenhum registro foi criado para acompanhar seus históricos médicos. Um ano após o incidente, todos os pinheiros, num raio de 20 quilômetros do local do desastre, morreram. Em vez de fazer uma declaração de desastre radioativo, o governo soviético simplesmente encobriu o incidente. Ninguém iria saber sobre a extensão total do desastre de Kistim por mais de 30 anos. Mas o horror não parou por aí. A grande quantidade de resíduos radioativos não tratados que foram despejados no Lago Karachay significou que, ao longo do tempo, acumulou 120 milhões de curies de radioatividade. Em uma comparação, o desastre de Chernobyl liberou aproximadamente 185 milhões de curies de radioatividade no total. Mas, no entanto, o isótopo radioativo Césio-137, que é responsável pela contaminação da Terra a longo prazo, foi 40 vezes maior no Lago Karachay do que em Chernobyl. Isso significa que o lago e a área ao seu redor permaneceriam contaminados por muito mais tempo.
Isso também quer dizer que se alguém decidisse fazer uma visita na parte mais poluída desse lago, ou apenas mergulhar o pé na água, dentro de 1 hora, receberia uma dose letal de radiação de mais de 500 rádios. Você pode pensar que isso iria destruir o pé deles, ou talvez vê-lo apodrecer, derreter, ou até mesmo brotar mais alguns dedos, dependendo de como você acha que a radiação funciona. Mas, na verdade, isso iria resultar em uma doença de radiação aguda. A exposição iria começar a destruir todas as células do corpo inteiro, e bem rápido. Mas o quão rápido? Bom, depois de 30 dias, há 95% de chance de que você estaria morto. Agora, em 1960, o lago Karachay parecia estar secando. Em 1967, após um verão quente, seguido de um inverno seco, a água restante evaporou. Isso foi originalmente visto como uma bênção, mas na verdade era mais uma maldição. Isso significava que todo o sedimento ainda radioativo estava dentro da poeira seca que cobria o leito do lago. Bastaria apenas um pouco de vento para agitar isso e criar outro incidente radioativo. Mas essa região não recebeu apenas uma rajada, ela recebeu uma tempestade de vento. O sedimento se espalhou por toda a região, afetando os cidadãos e o meio ambiente com mais uma dose de radiação mortal. Foi somente em 1973 que o governo soviético iniciou o árduo processo de preenchimento do lago com dezenas de milhares de blocos de concreto, para evitar que qualquer sedimento que sobrou se deslocasse. Demorou décadas de trabalho, mas em 2015 o lago foi finalmente preenchido. Você pensaria que durante esse período, a União Soviética estava fazendo tudo ao seu alcance para alertar os seus cidadãos sobre o perigo e mantê-los seguros. Mas, por incrível que pareça, não foi até 1989, 3 anos após o colapso em Chernobyl, que as informações sobre os eventos nos Urais do Sul foram finalmente reveladas. Após a queda da União Soviética, em 1991, a Cidade 40 teve sua existência reconhecida pelo novo governo e foi renomeada para Ozersk. Descendentes da população original ainda vivem por lá, e hoje os habitantes recebem tudo o que o governo lhes prometeu na década de 40. Mas agora, os cidadãos estão cientes de que seus filhos têm maiores chances de nascer com problemas graves de saúde, que sua água está contaminada, que muitas das belas áreas que o cercam são zonas proibidas e que sua expectativa de vida média é muito menor do que o resto do país. Embora a história do lago Karachay e do desastre de Kishtim assombre os livros de história da Rússia, não é o único lago do país conhecido por ser impossivelmente e irreversivelmente poluído. A pouco mais de 42 quilômetros de Karachay, a cidade de Karabakh ainda tem um lago. Embora a água, como muitas das terras e florestas circundantes, tenha um tom alaranjado, avermelhado e contaminado. Isso porque, em 1910, Karabakh se tornou o local de uma fábrica de fundição de cobre. Mais de 180 toneladas de dióxido de enxofre e metais pesados foram liberados no meio ambiente a partir desse local todos os anos. Apesar de ter sido desativada em 1989, a área ainda mantém 500 vezes a concentração normal de metais pesados, como ferro e óxido de cobre. Embora passar algumas horas nadando por aqui possa não ter efeitos imediatos, se você por acaso ingerir, as chances são de que você contraia envenenamento por metais pesados. Em curto prazo você ficaria muito doente, mas os residentes de longo prazo da área sofrem com taxas mais altas de doenças de pele, câncer, derrames e malformações congênitas em comparação com o resto do país. Ok, então obviamente a Rússia é o lar de alguns corpos de água bastante perigosos, mas deixando a contaminação nuclear e a poluição à parte, existem mais lagos ainda mais mortais ao redor do mundo. Mas antes de mostrar tudo pra você, por que você não clica nos botões de curtir e se inscrever abaixo? Apenas esses 2 cliques vão ajudar bastante nosso trabalho. Tudo feito? Maravilha! Agora, o que temos a seguir? Kawa Ijen. Não existe nada mais convidativo do que belas águas azul turquesa, não é? Quer dizer, esse lugar parece uma piscina privada no topo de uma montanha. Eu já estou pegando minha roupa de banho, exceto que parece um pouco turquesa demais, não é? Bom, antes de mergulhar, é provável que você deva saber que essa piscina está localizada na cratera vulcânica ativa de Kawa Ijen, em Java. Sua coloração turquesa vem da variedade de materiais dissolvidos na água, incluindo os ácidos clorídrico e sulfúrico, produzidos pela atividade vulcânica abaixo. Isso não apenas deixa a água muito linda, mas também dá um pH de 0,3. Para vocês que não são fluentes em ciência, elementos neutros como a água têm um pH ao redor de 7. O ácido estomacal tem um pH de 1. Então, esse material é bem corrosivo. Tanto que se você mergulhar o pé nessa piscina, mesmo que por um momento, tem uma chance de sair com queimaduras químicas, dependendo de quão longe a solução penetrou na sua pele. Eu tô falando de pele vermelha e irritada, bolhas e até cicatrizes. Mas se você desse um mergulho de corpo inteiro e ficasse lá o maior tempo possível, todo o seu corpo, até os dentes, iriam se dissolver em aproximadamente 15 horas. Acho que eu vou guardar minha roupa de banho agora. Lagoa Azul.
Águas azul turquesa, naturalmente convidativas, não são encontradas apenas nas crateras de vulcões ativos. No Reino Unido, um outro lago enganosamente bonito pode ser encontrado em um poço cavado na zona rural de Derbyshire. Essa é a Lagoa Azul, ou pelo menos costumava ser. Em 2013 e mais uma vez em 2020, o conselho local decidiu tingir as águas azuis brilhantes de preto para tentar impedir que banhistas ansiosos pisassem na água. Mas por quê? Bom, porque é tóxico. Na verdade, está situada em uma antiga pedreira de calcário, que depois que foi desativada em 1952, foi usada pela Força Aérea Real para armazenar armas químicas até 1960. Eventualmente foi esvaziada e acabou coletando água da chuva. Mas a água ficou turquesa, pois as rochas calcárias lixiviavam cristais de calcita na água, dando ao lago um pH de 11,3. Considerando que a amônia tem um pH de 11,5 e a água sanitária é mais ou menos uns 12, chegar perto da água nessa lagoa é uma ideia péssima. Apesar dos sinais alertando sobre irritação na pele, problemas estomacais e até erupções cutâneas, não foi o bastante para impedir que as pessoas fossem atraídas durante o lockdown. Nem mesmo todos os animais mortos e lixo que chegaram a essas águas mortais ao longo dos anos foram o bastante para mantê-los afastados. Talvez o que essa lagoa precise seja um novo letreiro, um que diga, aqui só nadam idiotas. Isso deve resolver. Poço de Berkeley. O horizonte de Butte, Montana, se parece com qualquer outra cidade, até você ver o gigantesco poço de 1,6 km de comprimento e 800 metros de largura, escavado na paisagem. Sim, aquele ali, cheio de líquido preto e vermelho sinistro, que tem 543 metros de profundidade. Esse é o Poço de Berkeley, uma mina de cobre a céu aberto, que foi escavada nos anos 1950, onde produzia cerca de 17 mil toneladas de cobre por dia. No entanto, foi fechada em 1982, depois que sua lucratividade despencou. Eles desligaram as bombas, mantendo a água subterrânea afastada, e o poço começou a inundar. Mas a água que enchia estava carregada de produtos químicos e metais extraídos da rocha, como arsênico, cádmio, zinco e ácido sulfúrico, dando-lhe aquela cor meio diabólica, e mais um pouco. Em 1995, um bando de 342 gansos da neve foi encontrado morto em suas águas. Eles estavam descansando no lago para evitar uma tempestade, mas mal sabiam que o lago tinha um pH de 2,5, ou seja, era muito ácido. Embora fosse tão ácido quanto substâncias como o suco de limão, os pobres pássaros foram encontrados com feridas por todo o corpo. Desde então, Montana iniciou os esforços de tratamento de água para bombear e tratar esse poço. Mas ainda assim, embora não vá te matar, pisar em uma coisa com esse tipo de história não pode ser bom para você. Grande fonte prismática. Nem todos os corpos d'água mortais parecem tão sinistros. A grande fonte prismática do Parque Nacional de Yellowstone é algo que mostra isso. Encontrada na bacia Midway Geyser, essa é a terceira maior fonte termal natural do mundo, com 113 metros de diâmetro, tornando ela maior do que um campo de futebol inteiro. Os incríveis círculos concêntricos de azuis, verdes, amarelos e laranjas vibrantes fazem parecer que alguém pintou um alvo na rocha abaixo, mas a cor, na verdade, vem de bactérias que gostam de calor. Conforme a água aquecida geotérmica irrompe do centro da nascente, ela atinge uma temperatura picante de 89 graus Celsius. Quando se espalha, a água vai esfriando, permitindo anéis de diferentes bactérias prosperando em diferentes temperaturas, variando de 55 a 87 graus. Isso é muito quente, tão quente que se você colocasse o pé no centro do círculo por apenas alguns segundos, você ficaria com queimaduras de 3º grau. Embora sempre pode ser pior. Em 2016, um jovem chamado Colin Scott escorregou e caiu em um geyser próximo e foi fervido vivo. Isso é horrível, mas o que tornou ainda pior foi que a água aqui também é levemente ácida. Combinada com o calor intenso, o corpo do pobre rapaz se dissolveu durante a noite. Nenhum vestígio dele foi encontrado. Então, se alguma vez você visitar esse local, certifique-se de ficar bem longe dessas bordas coloridas. Rio Tinto. Serpenteando sobre o campo espanhol, há um rio que parece mais um verme gomoso do que água. Esse é o Rio Tinto, um nome que pode ser traduzido como o Rio Manchado. Com mais de 100 km de comprimento, cerca de metade do rio é de cor vermelha, laranja e amarela. Isso porque ele flui através de uma área rica em depósitos de minério de enxofre, que se formaram centenas de milhões de anos atrás, quando havia vulcões ativos na área. Milhares de anos de mineração também ampliaram o processo, aumentando a quantidade de minério exposto. Isso deixou o rio incrivelmente ácido, o que significa que a única coisa que pode viver na água são bactérias consumidoras de enxofre. Conforme elas vão consumindo enxofre, elas produzem ferro férrico, uma substância cor de ferrugem que dá ao rio seus tons vermelhos.
Juntos, o depósito de minério e as bactérias reduzem o nível de pH da água para 1,5, o que significa que esse rio é mais parecido com vinagre do que com água. Agora, mergulhar o pé nisso não iria causar nenhum dano inicial, mas deixá-lo por um longo período pode resultar em irritação e vermelhidão. Tá, não é tão ruim assim, mas mesmo assim, acho que ninguém deveria dar um mergulho aqui. Lago Natron. A Tanzânia é famosa por seu impressionante Parque Nacional Serengeti, mas por incrível que pareça, é menos conhecida pelo corpo de água de 1.269 km² em sua fronteira norte, que tem o poder de transformar seres vivos em pedra. Eu sei que essa última parte parece mais com mitologia grega, mas pode acreditar, é tudo de verdade. Esse é o Lago Natron, um lago em uma área tão quente que perde a maior parte de sua água por evaporação, deixando os restos salgados e ricos em minerais para formar sobre a superfície um tipo de grandes crostas vermelhas. A água restante está tão saturada de sal que a maioria dos pássaros que sobrevoam esperando um mergulho rápido, de repente se encontram cobertos de cristais de sal. Esse lago fatalmente calcifica e prende as pobres criaturas em questão de minutos. E isso não é tudo. O alicerce rico em sódio e minerais torna o ambiente fortemente alcalino, o que significa que a água restante tem um pH de 10 em um dia ameno e um pH de 12 quando as águas atingem escaldantes 60 graus Celsius. Então, na melhor das hipóteses, dar um mergulhinho nesse lago seria como nadar em leite salgado de magnésio. Mas na pior das hipóteses, seria como nadar em água sanitária fervente. Embora isso não vá te queimar na hora, mantê-la em sua pele vai causar uma queimadura alcalina. Muitas vezes são piores do que queimaduras ácidas, pois os produtos químicos alcalinos podem penetrar e danificar as camadas mais profundas do tecido. Algo que um grupo de fotógrafos de vida selvagem muito azarados quase aprendeu da maneira mais difícil em 2007. Enquanto voavam sobre o lago, seu helicóptero caiu na água. A água quente na hora começou a queimar os seus olhos e praticamente os cegou. Mas eles, milagrosamente, conseguiram nadar cerca de 3 km até o terreno sólido mais próximo. Felizmente todos eles se recuperaram, mas se ficassem por mais tempo lá dentro, poderia ter sido uma história bem diferente. Lago Fervente. Você sabe o que é uma fumarola? Além de ser uma palavra bem engraçada de se falar, fumarolas são aberturas na crosta dos planetas, que emitem vapor e gases superaquecidos. Mas quando uma fumarola é inundada, é quando você obtém algo como o Lago Fervente na Dominica. Com cerca de 76 metros de largura, essa água borbulhante é geralmente envolta em uma nuvem de vapor sempre presente. Isso porque a água aqui flutua entre 82 e 92 graus Celsius. Embora seja apenas a temperatura nas bordas, os cientistas não conseguiram medir a temperatura no centro, onde o lago está fervendo ativamente, porque é simplesmente muito quente para eles conseguirem lidar. Acredita-se que esse lago esteja acima do lençol freático local, que é o limite natural entre o solo seco e o solo saturado da Terra. Isso é o que impede que o lago seque por completo, mesmo que grande parte de sua água seja perdida por evaporação. Agora, é bastante óbvio que colocar qualquer parte do seu corpo nisso é uma péssima ideia. Isso é uma queimadura de segundo, talvez até terceiro grau, esperando para acontecer. Mas não é a única razão pela qual esse lago é um dos mais perigosos do mundo. Em 1900, um grupo de caminhantes estava escalando essa área, quando de repente o lago liberou uma nuvem de gases vulcânicos tóxicos. Eles não tiveram chance e, infelizmente, não sobreviveram. Então, se você decidir fazer uma visitinha para esse lago, não traga apenas as suas boias. É bom também levar uma máscara de gás. Tá bom, eu sei que é uma pergunta bem estranha, mas qual desses corpos d'água proibidos você mais gostaria de visitar? E você já viu alguns deles com seus próprios olhos? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!